Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o radialista, advogado Jairo Casagrande. Muito obrigado, Jairo, por atender o nosso convite e participar aqui do programa Nossa Gente. Um prazer recebê-los aqui, Milos. E estamos aí, né, para contar um pouquinho da nossa história, né, a história do Rádio Blumenau, o que aconteceu nesses 40 anos que eu vivi de rádio, né? Pois eu ia dizer, uma longa história, né? Uma longa história, né? Bastante coisa a gente tem para relatar para vocês, né? Pois é. Jairo, você adotou, como tantos outros, assim como eu, Blumenau para viver, né? Sim. Eu, na realidade, eu nasci em Lages, né? Lages, meus pais vieram, minha mãe veio para Blumenau, na época eu tinha 5 anos de idade, né? E se estabeleceu aqui e ficamos aqui. Então foi escolha da família, nem foi sua? Não foi minha. Na época não tinha nem como decidir nada, né? Com 5 anos a gente está totalmente fora, assim, de decisões, né? Mas foi bom, né? Vir para Blumenau numa época que Blumenau estava começando a crescer, né? Não era uma cidade importante, né? Mas tinha deficiências de estrutura e uma série de coisas, né? Mas a gente acompanhou, né? Então, que época foi essa? Foi mais ou menos em 45, 48, por aí, né? 48, né? Faz um bom tempo, Faz bastante né? tempo que... E onde é que a família fixou residência aqui em Blumenau? Nós ficamos residindo aqui no antigo... Era um hotel, Hotel União, né? Que era bem em frente à Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro, pois foi extinta também, né? Mas ali tinha o Grupo Luiz Delfino e do lado tinha a Estrada de Ferro, que era a estação, né? Ali, né? Onde hoje é a prefeitura? Sim, ali é a prefeitura. E ali tinha um hotel que chamava Hotel União, né? Então, meus pais vieram para cá, estabeleceram ali no hotel, né? Era um hotel simples, não era um hotel de 4 estrelas, 5 estrelas, né? Na época nem existia isso, né? E eles vieram a trabalho? Na realidade vieram para cá, se mudaram, né? Meu pai era motorista, na realidade ele tinha trabalhos, viajava e tal, né? Então para ele tanto fazia se estava em Lages ou aqui, né? Estabeleceu aqui e depois ele acabou voltando para Lages, né? Eu voltei também, né? A minha mãe acabou ficando em Blumenau, né? Na realidade eles se separaram. Minha mãe ficou aqui, ele voltou para lá, né? E tu fosse junto? Eu como estava, digamos assim, com a guarda era do meu pai, né? Meu pai conseguiu a guarda e me levou para lá. Mas eu tinha mais 2 irmãos, que é o Jonas, né? O Jonas e uma outra irmã também. Então, já era um pouco... O meu irmão era mais novo, né? Então, Jairo, a escola, os primeiros passos, essas coisas, foi tudo em Lages, né? Começaste a estudar lá? Eu comecei a estudar aqui, mas já foi aqui? eu já estava perto do Grupo Luiz Delfino ali, né? Que era bem em frente ao hotel. Então, já comecei a estudar ali. Então começou a estudar aqui. 7 anos, ou alguma coisa assim, já comecei a estudar no Grupo Luiz Delfino. Era pertinho, só atravessar a rua, né? E aí fui estudando, eu fiz o primário ali, era primário, né? Hoje é totalmente diferente, né? E como é que foi o teu ingresso no rádio? Foi o primeiro emprego? Porque na época você começava a trabalhar bem cedo, né? Na realidade, eu comecei com... O rádio foi uma coisa assim, eu estava conversando contigo, jogava futebol, né? Vinha de Palmeiras, Olímpico, né? E eu sempre gostei de rádio. E tinha uma voz assim, mais ou menos, o pessoal disse, você tem uma voz um pouco grave, né? Era boa para o rádio. Naquele tempo o rádio tinha que ter impostação, né? E daí eu comecei a me interessar por rádio já ali do futebol, né? Com reportagem, uma coisinha ou outra, né? Tu começou na reportagem esportiva? Depois eu acabei entrando em reportagem esportiva, não aqui em Blumenau. Eu estava em Caxias do Sul quando eu tive uma passagem lá no futebol, né? E lá eu comecei a entrar em rádio já na emissora que tinha ali, né? Ensaiar. Então essa coisa de futebol não foi ensaio, coisa de menino. Tu tinhas boas intenções para jogar no profissional, né? Só que futebol naquela época não era um futebol como hoje, que te dá assim boa renda, né? Um bom futuro, né? A época de futebol era uma coisa assim, você trabalhava e jogava, né? Era bem diferente hoje não, futebol é milionário, né? Mas chegasse a jogar no time principal aqui do Olímpico Palmeiras, não? Aspirante do Olímpico, né? Aqui na época não existia juvenil, tinha o infantil, tinha juvenil e tinha aspirante, né? Aspirante era um segundo time assim do Olímpico, né?
Então eram praticamente os reservas do Olímpico, né? Então uma vez ou outra a gente entrava. E eras bom de bola ou não? Mais ou menos, jogava assim, dava para mexer bem com a bola, né? Mesmo que fosse Nasceu bom, jogando não bola, ia né? ganhar muito, porque na época, como Não dissesse, não se pagava Não, bem. tinha jogadores bons em Blumenau, né? Famosos, Mauro Longo e outros aí conhecidos, né? E nem saíram de Blumenau porque não valia a pena. Futebol não dava assim um rendimento alto como hoje, né? Sim, sim. E aí foi em Caxias do Sul que surgiu a oportunidade do Em Caxias rádio. do Sul, eu saí daqui como aspirante, fui convidado para fazer uns testes lá no Juventude, né? A gente foi para lá e acabando ficando lá uns 6 meses, que fiquei lá jogando, mas era uma época muito fria, inverno, né? Pensa. Chuva, inverno, e a gente, naquela época, não era muito de preparo físico, essas coisas que futebol exige muito, né? E acabei correndo, né? Mas eu joguei um tempo lá, tive em Erechim, no Atlético também, fazendo testes, né? Que aí você fazia um período assim da adaptação ou não, né? Se agradava ou não, né? Era contratado, não, e depois de lá também vim para Laje, no Guarani, né? Fiz um tempo ali. Aí eu parei totalmente, agora vou fazer só rádio, né? Aí entramos em rádio. Pois é, e aí reconheceram o teu timbre de voz, te convidaram, e como é que foi essa experiência de fazer a primeira locução, já fosse contratado direto ou precisou esperar? Porque também na época não era tão fácil assim para já começar. Não, realmente não era fácil, era difícil porque os profissionais muito bons, né? E voz, né? Você tinha que ter voz, né? Era o caso então eu comecei fazendo rádio-teatro, reportagem de futebol e rádio-teatro, né? Tem aquelas novelas de rádio antigas, né? E dali eu vim para Blumenau, voltei para Blumenau, eu estava em Lages, né? E de lá eu vim para cá, na Nereu Ramos, passei uma passagem pela Rádio Difusora de Blumenau também, que era das coligadas, né? E depois a Nereu Ramos, que é a época o Lazinho estava renovando o plantel dele, a equipe, né? Eu entrei com outros profissionais conhecidos ali também, como o Bizubis, o Edemarão do Zec, Nelson Tófano, né? Uma safra boa, né? Não, já eram profissionais que estavam ali, né? E eu entrei também nessa época, né? Isso foi em 64, né? Bastante tempo, né? 64. Na época áurea ainda do rádio, sim, né? Sim. Não que não seja hoje, mas naquela época o rádio era muito mais valorizado e o profissional também. Sim, e a Rádio Nereu Ramos era uma rádio revolucionária, né? Ela realmente tinha uma equipe assim que hoje se equipara a uma televisão, né? Televisão de grande porte, né? Com profissionais de redação, jornalismo e esporte, tudo, né? Com vários narradores de futebol, né? Conhecidos, Demarão Zec, Vili Gonza e outros, né? Que eram contratados, né? Um pouco mais tarde, mas você também fez parte dessa gama de bons narradores, né? Entramos ali também, a gente foi aprendendo cada vez mais, né? No ritmo de futebol é complicado, porque sabe que a gente passa por situações difíceis ali, reportagem, né? Principalmente repórter de campo, né? Mas a gente entrou também em outras atividades dentro de rádio. Né? Fazia um pouco de tudo, Sim, né? de tudo, né? Agora me fala da estrutura. Claro que para a época o equipamento era importante. Não, difícil. Na época gravadores era difícil, né? Você não tinha nada gravado, tudo ao vivo, né? E excepcionalmente tinha uns gravadorzinhos que eram importados da Itália, né? Grundig, que era muito conhecido, Akai, né? E esses gravadores começaram a vir depois também, né? Para reportagem, a gente fazia reportagem com gravadores, gravava com um gravadorzinho comum, né? Depois não tinha edição também, porque tinha que ser completo ali, né? Não tinha como editar, né? E foi evoluindo com o tempo, né? Você sabe que... Por isso da explicação, inclusive, de alguns professores da área de jornalismo que falam da impostação da voz. Sim. Era uma forma de dar conteúdo, né? De dar força. Sim, não, você tinha que ter... Até pela qualidade, aquele chiaço que dava em AM, aquelas você coisas. Tinha que encobrir, assim, certa deficiência, assim, na parte técnica, né? Então tinha muito disso. Pois é, e aquele AK era uma fita de rolo, né? Fita de rolo, rolo como televisão, tinha depois aqueles videotape, né, que também era rolo, né? Mas o Akai, né, o Akai era uma coisa revolucionária, porque era uma coisa que você tinha que importar, que não tinha no Brasil, né? Aí começaram a vir importados, né? O pessoal começou a trabalhar com o Akai, né? Depois do Akai veio aquelas gravações de acetato, né?
gente fazia muita gravação em Acai, entrevistas gerais, assim, né? Depois reprisava, né? Gravada já, né? E no ao vivo, né? Como é que funcionava? Você já tinha um domínio da situação, sim. né? Em 64 para 65, Nereu Ramos, né? Como te falei, era tudo ao vivo, então você tinha que fazer ao vivo. Nem tinha gravações. Então você levava o profissional lá, entrevistava direto, né? Como você está me entrevistando hoje, a gente fazia ao vivo, ia direto para o ar, né? Espaço tal, né? Tinha um comercial, tudo. Aquela jogada de rádio, normalmente. O senhor me disse há pouco que fazia um pouco de tudo, né? Sim. Mas sempre a tua atuação foi na área de locução. Locução, sempre locução. Porque tem muita gente que o seu início foi lá na técnica, na operação de áudio, aquelas coisas. Operador de som, né? Depois vai entrando no ritmo do rádio, pegando também conhecimento de postação, né? Pois é, mas pelo teu timbre de voz e essas coisas, acabasse por ser um especialista mais na área comercial, interpretação de texto, essas coisas, né? Foi um ramo assim que eu adotei mais para mim, né? Pelo tipo de voz que eu tinha e também a facilidade de interpretar texto e gravações que eram feitas, né, comerciais, né? Então a gente tinha, depois de um certo tempo, né, que começou a era do acetato, né? Que se gravava em fita, depois passava para aquele disco acetato, que era um disco virgem, né? Você tinha que ter uma maquininha especial. Aí começou a abrir um mercado assim novo para o radialista, né? Para você vender assim, né? O produto voz, né? Que era a voz que se vendia para agências e empresas. Sem essa condição da gravação, quando o texto tinha que ser interpretado, feito ao vivo. Era complicado. Aconteceu de alguns gafes, de falar uma coisa, ser interpretado de outra forma. Várias situações, né? Assim, às vezes eu pegava um texto, né? Eu me lembro de um texto que eu tinha que era missa de sétimo dia, né? Eu estava lendo ali, disse, missão de sétimo dia, né? Tem uma brincadeira que o pessoal faz sempre, até pegar essas frases, né? A missão é uma missa muito grande, né? Mas foi um erro, né? E vários erros que tinha ali, né? E não tinha como voltar atrás? Não, esse já não estava no ar, né? Me lembro de um colega meu até que no jornal tinha Casas Jaraguá, né? E ele, na hora de ler ali, ele trocou, né? Casas Jaguara. Esse tipo de coisa assim não tinha. Errou, né? Então, nem tinha como corrigir, né? Nem se desculpar, porque errou. Perdão. E o detalhe que, dada a grande audiência do rádio, isso chegava na população muito rapidamente. Né? Direto, né? O pessoal já... E ficava na memória do ouvinte e do pessoal do dia a dia dentro do rádio também, né? Mas tem alguns colegas assim que até fizeram alguns livros, né? Com essas frases famosas, assim, né? De minhas, né? De outros, né? E várias, né? Donato Ramos é um profissional, não sei se você chegou a conhecer. Ele hoje está em Florianópolis, né? Mas foi um dos pioneiros aqui em Blumenau também, ele veio de Rio do Sul. Então ele colheu, assim, acho que 2 livros desse tipo de frase, de erros, né? Erros crassos em locução, né? Que depois, levado para uma obra literária como um livro, passa a ser uma pérola, né? É uma pérola do rádio, né? Pérola do rádio, essas coisas assim que no momento fica complicado para quem fez, para quem ouve, para quem está investindo, enfim, mas depois... E o rádio vivo sempre é aquela coisa, você tinha horário, né? Às vezes você chegava um pouquinho atrasado, quem você ia substituir não gostava muito, né? Tem aquelas briguinhas, mas briga comum, né? Às vezes você chegava antes, brincava, né? Mas era mais divertido o rádio, né? Jairo, vamos fazer um intervalo e depois a gente retoma essa prosa? Vamos. Jairo Casagrande é o nosso entrevistado hoje aqui no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. O entrevistado hoje é o radialista Jairo Casagrande. Eu digo porque quem é mesmo, né? Que está aposentado agora. Sim, era radialista e jornalista, né? Nós trabalhamos mais de 20 anos como jornalista, né? E o jornalista de rádio era aquele, não deixou de ser jornalista, né? Para a lei do jornalismo, a gente conseguiu a aposentadoria especial, né? Então, me aposentei como jornalista, né? Mas a tua formação acadêmica é em Direito, né? Direito, sim. Me formei em 82, né? 82, naquela época, nós estávamos começando com a Rádio Tropical FM, que eu trabalhei muito tempo também, né? Hoje é Menina FM, né? E estava me formando naquela época, em Direito. Mas eu sempre tive o Direito como ideal, né? E me formei em 82, mas não, vou deixar aqui parado, né? E lá na frente eu vou usar. De repente eu paro com o jornalismo, rádio, né? E vou advogar. Tentei alguns concursos também, né? Para magistratura, para procuradoria de algumas INSS e outras coisas, né? Mas não era o que eu queria. Porque a magistratura tem aquele problema que quando se é aprovado, eles te jogam lá para o oeste até você voltar para a cidade que você está habituado, demora algum tempo, né? E então eu parei, não cheguei a fazer, fiz uma vez um concurso, 2, 3 concursos, né, de outros concursos e não fui em frente, né? Vou só advogar. O rádio, já dizem os mais velhos, quando picado por essa mosca, é uma vocação, né, Jair? Vocação, e você sabe que essas funções, né, de juiz, promotor, são funções mais presas, né? E nós em jornalismo sempre fomos muito liberais, muito soltos, né? Bom, de novo, a tua especialidade acabou sendo a locução comercial. Comercial. E não foi só no rádio, foi na TV também, né? Rádio, TV, né? Sim. Na época da Coligadas? Coligadas em 69, quando ela começou, né? Só para esclarecer aos telespectadores mais jovens, a Coligadas era a TV pioneira no estado de Santa Catarina, com sede aqui em Blumenau, que deu origem mais tarde à RBS. Sim, RBS. A RBS ela começou em 80 e alguma coisa, né? Aqui? Aqui. Ela comprou a TV Coligadas, né? E naquela época a gente trabalhava em rádio, né? E a Coligadas, o que ela fez? Pegou os profissionais de rádio e colocou ali para fazer, né? Todas apresentações, programas, locuções, né? E a gente continuou trabalhando em rádio, continuei O Jairo, contando essa história, me faz imaginar aqui como era difícil. Você estava lá numa cabine interpretando o texto e alguém ali na técnica exibindo a loja que estava sendo relacionada à tua locução. Era mais ou menos assim? Sim. Você jogava um slide, né? Joga o slide e você fala em cima do slide, né? O slide... Mas tem que ser tudo na medida, não podia andar depressa e nem devagar. O próprio texto já dava o espaço para você parar, né? É um roteiro, né? Você tinha aquele roteiro ali, seguia, né? Mas era uma coisa mais ou menos treinada, né? Você fazia uma espécie de treinamento antes e a hora que saía, também era tudo ao vivo, né? Não tinha gravações, né? Então, se errou, né? Imagina a sintonia que tinha que ter entre o locutor e quem estava lá exibindo o slide. Quer dizer, você já tinha imagem, tinha a voz e a imagem, às vezes música também, né? Tipo, às vezes você fazia um comercial com música, né? A imagem e música. Então, você tinha que acompanhar, né? A entrada. É como se elaborar um comercial hoje em dia no estúdio e montar ele, né? Só que ali a gente estava ao vivo. Quais os clientes ou as empresas, os comerciais assim, que tu tens lembrança que foram marcantes aí no teu tempo? Na minha época marcou muito a Hering, né? Hering, a marca dos 2 peixinhos, né? Eu gravei para eles praticamente há uns quase 15 anos, né? Eles tinham um jornal na própria TV Coligadas que era patrocinado pela Hering, né? Você lembra do comercial, não? Tinham vários, né? Porque eram comerciais variados, assim,
vários produtos, malhas, mas a marca principal era aquela marca dos dois peixinhos, né? Dos dois peixinhos, que parecia assim um slide, né? E não era filme, era tudo slide, né? Eu me lembro, por exemplo, quando trabalhei lá na União, que era da Fundação Isaac, que a gente transmitia o jogo no campo. Aí aqueles comerciais tipo da HM, Auto Center HM, o check-up eletrônico antes e depois da viagem. Sim. Aí tinha, por exemplo, o BESC, que patrocinava o segundo tempo de esporte, aí era um texto testemunial, né, feito ao vivo, ali durante o programa, a locução. A BESC, a caderneta de poupança da terra da gente. Coisas que a gente não esquece, né? Coisa que marcou muito, né? São slogans E famosos, textos objetivos, assim, né? Para marcar mesmo para o ouvinte. Muito bom. Na época a gente lidava muito com isso, né? Era comum a gente fazer assim, texto para clientes, né? Vários. Eu também fazia muito texto assim para comerciais, né? Você elaborava também o texto? Também elaborava o texto, né? Para a rádio mesmo, né? Porque a gente tinha, às vezes, funções de locutor e redator do texto, né? Qual o locutor comercial que não mexia no texto para adequar o seu estilo? Né? Você está num departamento comercial, quer dizer, faz locução comercial, né? Já é um pouco mais evoluído já o departamento, né? Então a gente tinha a obrigação de fazer o texto, o cliente trazia os dados, né? Você elaborava um texto, quer dizer, eu passava para o cliente aprovava ou não, né? O que te marcou mais, o rádio ou a TV? O rádio realmente marcou mais porque a gente tem uma história maior no rádio, né? Porque o rádio a gente começou lá em praticamente 62, 63, né? E televisão foram passagens, né? Que a gente estava mais assim afeto àquela... a televisão precisava de profissionais, ela não tinha uma programação 24 horas, né? Era tantas horas por dia, 8, 9 horas, né? Você ia lá fazer um espaço comercial, né? Inicialmente a gente fazia locução de comercial, né? Depois teve alguns programas com apresentações, né? Que a gente também fazia, né? Pois é, e nos programas, quais eram os estilos desses programas? Nós tínhamos ali um programa na TV Coligados chamado Resenha dos Municípios, né? Municípios em Revista, né? Era um programa que era feito mensalmente, né? E vendido, cada município tinha onde tinha repetidora da TV Coligadas, né? O alcance, né? Então, Brusque, uma espécie de Brusque. Brusque vai fazer uma história de Brusque, né? Fazíamos um especial, né? Faziam tomadas diversas da cidade, entrevista com o político, prefeito, etc. E tal, as lideranças do município. Então a gente fazia, era tipo de um jornal da cidade, né? É o que a gente faz hoje no rádio. Exatamente, assim, uma coisa assim, né? E se fazia vários programas, foram feitos vários programas. Né? E no rádio? No rádio, vários programas também, né? A gente fez... Na época eu era um cara novo, né? Então fazia esporte, fazia programa musical também? Sim, tinha um programa chamado Os Brotos Comando, porque na época que comecei em rádio era na época dos Beatles, né? Beatles, Jovem Guarda, né? Roberto Carlos, Jair Rodrigues, aquela turma toda, né? Jair Rodrigues teve várias vezes aqui em Blumenau, a gente entrevistava no programa, tudo ao vivo, né? E em 64 você não tinha como gravar, né? Então tinha que ser ao vivo. Quando aparecia, conseguia levar ele, né? Então a gente tinha uma série de programas. Antigamente era assim, na Nereu Ramos também, né? Que era um programa que era ao vivo, né? E esses brotos os Brotos Comando era um programa que a gente fazia ao vivo, né? Com uma plateia. Você tinha ali várias garotas, rapazes, né? Que vinham cantar no programa. Tipo um programa de auditório? Programa de auditório, exatamente, né? E a interação com o ouvinte era feita por telefone? Carta? Muita carta? Sim, muita carta, né? Telefone também, né? Por telefone a gente fazia muita coisa, né? Pedido de música por telefone, né? É comum, né? Eu imagino aquele balaio cheio de carta, aquele... Sim. Sorteios, né? Fazia promoções, né? Com vários prêmios também, né? Cartas, né? Porque só tínhamos rádio naquela época. Não, mas naquela época vocês recebiam, e eu peguei um pouco desse tempo, correspondências, assim, as pessoas pedindo ajuda ou contando a sua história de vida. Isso era incrementado, levado para o programa, Sim, né? Não, tinha programas específicos para esse tipo de coisa, né? Jornalismo, né? A gente recebia uma correspondência dessa, ia fazer uma reportagem, né? Nereu Ramos tinha um programa que chamava Onde Está o Ouvinte, Está Nereu. Então esse programa já tinha uma Kombi com transmissão direta, né? Onde não tinha gravação, tinha que ser direta. Então você entrava direto da casa do ouvinte, né?
Ali você tinha pessoas que cantavam, contavam história, é uma coisa assim, né? Como você está me entrevistando aqui, também se fazia no rádio na época, né? Pois é, e tem um detalhe, né? Aqui as pessoas estão nos assistindo, agora lá no rádio, e era um pouco difícil também na TV para a época, porque lá na cabine de locução as pessoas não conheciam a figura, o dono daquela voz, né? E confundiam muito a imagem, sim. né? Voz e imagem era uma coisa muito incompleta, assim, né? De repente, bom, Jairo Casagrande está falando aqui, de repente, o que é, né? De repente via, não, é isso. E já te causou algum impacto, uma surpresa de um ouvinte te conhecer? Você que é o Jairo, se surpreendeu porque te imaginava de uma forma e na real era de outra? Não, várias vezes, né? Várias vezes, porque a pessoa, pela voz, eles imaginam uma pessoa forte, às vezes você tem uma voz grave, né? Na realidade, chega ali, não era muito gordo na época, era magrinho, né? Então as pessoas, pô, é diferente da voz, não combina, né? Totalmente diferente. A imaginação era bem ao contrário do que na real as pessoas, os radialistas, né? E em rádio, na época, nós tínhamos uma impostação diferente, né? Você ia falar em rádio, você já impostava, né? Eu te fiz essa pergunta porque eu testemunhei, por exemplo, ouvintes indo lá na União para conhecer um xará seu de saudosa memória. O Jairo de Barros. Jairo de Barros, um vozeirão também, um ícone do rádio, né? Sim. Outro pequenininho, assim, que aí as pessoas se enganavam porque tinha um vozeirão, o Mirandinha. Mirandinha também, né? Não, tinham vários profissionais assim que a voz não combinava com a parte física da pessoa, mas era uma coisa até interessante, né? Porque você tinha uma surpresa, né? Mas depois passava, conhecia a pessoa, se adaptava, né? A voz e corpo. Jairo, falasse da difusora aqui em Blumenau, Nereu e a Blumenau, não? A Tropical FM, Tropical, né? Tropical FM. Tropical FM foi a primeira emissora FM do Estado, né? A primeira FM do Estado, né? Que na época nós tínhamos a Rádio Blumenau e o pessoal acabou fazendo uma sociedade e conseguiram trazer a primeira FM do Estado para Blumenau, que era a FM Tropical. Em 82, aliás, 80, né? 80 começou na fundação da cidade, até lançamos a programação FM, né? Depois começaram a aparecer outros, a própria União FM, que veio depois, né? Estilos parecidos. Sim, né? Sim. E era uma rádio assim que, como eu trabalhava na Rádio Blumenau, eu lidava muito com programação de rádio também, então já peguei a coordenação da FM Tropical. Eu fiquei praticamente 10 anos ali na FM Tropical, né? Um estilo mais clássico. Mais clássico, uma rádio sim, mas na época era uma novidade, era diferente, né? Era uma rádio musical, né? Ela explorava mais o gênero regional aqui de músicas, né? Não, músicas alemãs, algumas alemãs, né? Música italiana, francesa. E agora, recentemente, tivesse uma passagem na Araguaia lá de Brusque, né? Araguaia, não. Araguaia eu tive... o profissional de rádio naquela época, você trabalhava em televisão, rádio e às vezes até em jornal. Você tinha essa possibilidade porque não havia assim um conflito, né? Possibilidade e necessidade para garantir o salário. E realmente era importante que você tinha um rendimento melhor, né? Então pela abertura que houve numa época, não havia também conflito de horário, né? Então você fazia 3 horas aqui, numa, 2 na outra, né? E eu tive 13 anos em Brusque, né? Na Rádio Araguaia FM, coordenando a rádio, né? E que era de propriedade do ex-prefeito Ciro Rosa, né? E também a Rádio Araguaia AM, essa só fazia locução. Mas FM eu fazia parte de coordenação. Jairo, com mais de 40 anos de rádio, né? 40 anos. Te dá saudade do microfone? Não, a gente tem saudade, né? Os tempos que a gente começou ali, né? Era uma coisa gostosa de fazer, né? A gente fazia que realmente amava aquilo, né? Espero que aqueles ouvintes que te acompanharam ao longo dessa trajetória matem um pouco dessa saudade assistindo, né? Nos acompanhando até aqui. Jairo, muito obrigado, viu? Obrigado também. Qualquer coisa sempre estamos à disposição aí para qualquer nova entrevista ou outra informação, né? Foi um prazer também. O prazer foi nosso. Jairo Casagrande, radialista, advogado, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que está chegando ao final. A você que nos acompanhou, muito obrigado e o convite para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.